Vou pedir para você abrir, então, na página 31, para eu poder explicar uma coisa aqui muito importante. É o fundamento da química, em falando dos metais. Uma das características dos metais é que eles apresentam muito. Oi, Karen. Você falou pra gente abrir na página 30 e Um. 31. Só que não tem página 31. Olha aí que está projetado aí essa parte que tem um metalzinho. É que talvez, professora, é que talvez o que tenha acontecido com o dela, que aconteceu no meu, é que a impressora cortou quando estava imprimindo o número. Ah, Por causa que a folha tem um tamanho para impressão. E aí a impressora pode ter cortado essa parte. entendi. Então, eu vou projetar aqui, depois eu reenvio a apostila para você conferir. Aí você confere se você tem tudo, tá bom? Não, nem é isso, é o tamanho mesmo da folha A4. Geralmente as impressoras cortam o finalzinho aqui no fim, que elas não conseguem pintar, pode sair. Então, talvez tenha acontecido isso com ela. Fecha a porta. Professora, é a, é a nova. É a nova, que a gente está A usando no mês de julho, tá? nova apostila ou é a velha? A velha não, né? A antiga. Sim, é a nova. É essa que tem aí a estátua do rei Ah, Nabucodonosor, sei, sim, a nova. tá? Eu vou É ver se eu consigo achar aqui no grupo, tá? certo. Vocês estão Eu vendo a cons- inscrição da apostila? Sim, a gente consegue ver. Oi? Sim, Sim, a gente consegue ver. Ok, então acompanhem por aqui. Então, eu estava dizendo para vocês que os metais, aí você pensa que é a grande maioria da tabela periódica, toda aquela parte que a gente viu colorida ali. A grande maioria dos metais, eles vão apresentar muita facilidade em perder o elétron que tem na última camada. A última camada a gente chama de valência. Vocês lembram que nós comentamos que os átomos são formados como se fossem cascas de cebola, com várias camadas? A mais externa, ela vai ter nos metais sempre poucos elétrons. As internas está preenchida com um número máximo. Então, a primeira camadazinha tem 2, a segunda tem 8. E aí, o sódio, olha só, o sódio, ele vai ter só um elétron na última camada de valência, que é o que a gente fala que é aqui, ó. Essa última camada, essa última linha que mostrou aí, redondinha, com uma bolinha só, é um sinal de um elétron. Ele vai ter grande tendência em perder esse elétron. Ele vai perder esse elétron para quem, gente? Para onde que esse elétron vai? Ele vai para uma outra átomo que queira receber esse elétron. Ou então ele fica ali no mar da. Quando tem a ligação metálica, ele vai ficar no mar de elétrons, né? Indo de um lado para o outro, tá bom? Então, você vê que quando ele perde esse último elétron, ele vai ficar só com duas camadas. Então, ele fica com a primeira com duas e a próxima ele fica com 8. De onde que eu tirei que o sódio ele tem essa quantidade de elétrons? Alguém pode me relembra como que é? Que eu descubro quantos elétrons que os átomos têm? Alguém consegue lembrar? Pode repetir a pergunta, professora? Como que você Pelo, Como que você sabe quantos elétrons que o sódio tem? Eu coloquei aqui 11 bolinhas. Como que eu você acho, sabe que tem 11? eu acho que é pelo número atômico, não? Acho que é isso também. Alguma coisa assim. Uhum, isso mesmo. Karen, você está respondendo ou tem alguma dúvida? eu tô respondendo aquilo que tava falando da apostila, né? Eu já consegui achar, é porque eu tava falando que não tinha, é porque eu tava achando que era. Eu tava meio fora de área,
digamos assim. Então eu tava achando que tava na apostila que a gente, não, né? Mas tá na 2. Eu já achei ali no PDF. Tá bom, ok, muito bem. Então, olha, o Pedro e o Luca falaram aí certinho. Gente, para a gente descobrir quantos elétrons que cada elemento tem, a gente vai olhar lá na tabela periódica. Estão vendo aqui, ó? Vou Não, a gente mostrar agora não tá vendo. Agora sim. aí. Na família um eu tenho primeiro o hidrogênio, depois o lítio e depois eu tenho o sódio, que é o Na. Vocês estão vendo que ele tem o número 11? Sim. Então, esse número 11 significa a quantidade de elétrons que ele tem. E então, a partir desse número, a gente vai distribuir nas camadas de valência, tá? E aí, então, o potássio, que é o que está abaixo dele, tem 19. Adivinha, então, quantos elétrons tem o potássio? 19, tá? E eu vou contar agora um Eu só segredo. perdi onde é que tá o potássio. Está embaixo do sódio, que é o Na, na Ah, primeira família. sim. Uhum. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês muito importante. Vocês estão vendo que a família um, olha, inteirinha, ela tem sempre um elétron na última camada de valência. É uma característica dessa família. Então, o hidrogênio, na última camada, ele só tem um, né? Então, ele tem um. Apesar dele não ser um metal, mas ele tem só um. O lítio, ele vai ter dois na primeira camada e também só um elétron na última. O sódio vai ter dois na primeira camada, oito na segunda camada e um na última. Então, toda a família segue essa regra, tá? Toda a família vai seguir a regra de ter só um elétron na última camada. E isso também vai acontecer com a família 2. Também, gente, eles vão ter só dois elétrons na última camada de valência, tá? Então, quando Isso você vai. acontece com todas e vai aumentando a cada família? Isso vai acontecer, olha só, todas essas que são as famílias que estão no alto, isso acontece. Então, na família um, na família 2, aí você pula esses do meio todinho, que a gente chama de metais de transição, e vai para a família 13. 14, 15, 16, 17, 18. Isso. Então, olha, a família um tem um, a família 2 tem dois, a família 13 tem três. E aí você segue essa mesma ordem: 14, 4, 15, 5, 6, 16, 6 e 17, 7. E a última, que é a dos gases nobres, tem 8. Todos ali da última camada, com exceção do hélio, todos do gases nobres terminam com 8 elétrons na última camada. Então, isso é uma regra que a gente, quando a gente aprende isso, facilita um montão a gente entender as ligações químicas, que logo, logo, no mês que vem, a gente já vai começar a falar das ligações químicas, tipos de ligações, e aí você vai entendendo por que que o lítio gosta tanto de fazer ligação com o flúor, né? Vou falar para vocês uma coisa interessante, vou dar um spoiler. O flúor tem 7 na última camada, não tem? E o lítio tem um. Todo mundo gosta de formar 8 na última camada. Então, o flúor, que precisa de um, ele vai pegar emprestado do lítio. Professora, esse flúor que você tá falando é flúor de pasta de dente ou outra coisa? É o flúor que tem na pasta de dente. É o flúor, é o F aí da família 17, tá? Então, ele tem 7 elétrons na última camada de valência. E o que acontece? Ele vai querer receber um. E quem que vai doar para ele? Os que estão na família 1A. Oi, Pedro. Professor, eu sei que na primeira camada de valência só pode ter dois elétrons, mas como é que a gente define quantos elétrons tem por camada de valência? Uhum.
Vamos lá ver. Vou mostrar para vocês. Eu acredito que em algum momento a gente já mostrou aqui, mas eu vou mostrar de novo para você as camadas de valência e quanto que vem, quanto que cabe em cada um. Na primeira, você sabe que é sempre 2, na segunda é sempre 8. Eu só vou achar aqui, Sim. vamos ver se está na nossa apostila, se eu coloquei ali. Tá? Tô vendo em qual página tá aqui, tá, Pedro? Que aí a gente já tira essa dúvida, que com certeza ela é importante para todo mundo. Pedro, eu não escutei direito a sua pergunta. Você pode repetir, por favor? É porque lá no modelo atômico tem as camadas de valência. Eu sei que na primeira camada de valência só pode dois elétrons. A professora falou que na segunda pode até oito. E aí eu queria saber como é que a gente vai vendo quantos elétrons tem em cada camada de valência. Pode abrir na página 1 que a gente vai completar isso. Aí, a página 1 da apostila vai mostrando quantas camadas tem. E eu vou mostrar, vou falar para vocês qual que é o número que cada um cabe, tá? Vamos anotar junto, gente. Aqui, nessa parte aqui, ó. Olha só como que a gente vê a distribuição eletrônica. Vocês estão vendo aí a imagem da apostila? Sim? Afirmativo. Então, olha aqui. O elétron é uma partícula fundamental presente na estrutura do átomo. Dotado de carga elétrica negativa, é importante para explicar efeitos associados à matéria. Bom, representação artística de um átomo é essa daí, que é como se fosse um planeta girando, né? Com vários elétrons ao redor, em torno do átomo. A distribuição eletrônica, ela acontece em até 7 camadas. A mais interna, o nome dela é a Camadas. As camadas são Camadas, eu entendi mamadas. camadas são 7 e são como se fossem as camadas de uma cebola, né? Então, a mais interna, gente, a que tá aí, a K, é a primeira, a número 1. Estão vendo aí pequenininho? Número Sim, 1. sim, a gente Então, consegue ver. nessa primeira camada aí, onde está o K, você escreve 2. Lá do outro, no oposto, aonde está as letras. Espera aí que eu vou fazer aqui para vocês verem o que que é. Aqui, ó, você vai escrever o número 2, que é o da primeira camada, tá? Ele só cabe 2 elétrons aqui. O próximo, que é o L, estão vendo ali a L, que é a número 2? Só cabe 8 Sim. elétrons. É a segunda. A próxima, gente, só cabe 18. Só, né? 18 é um É, monte. exato. Só. Cabe 18. A próxima cabe 32. Aí é o número máximo. E aí Cabe depois vai 30. abaixando? Depois repete 32. Ah, depois E repete 32. aí depois volta para o 18 e termina com o 8. Então, olha, a K é 2, L 18, M 32, N 32, O 18, P 8, Você sim. pulou uma. Pulei uma. Sim. 2, 8, 18, 32, 32, 18. Qual que eu pulei? Foi, acho que o O, você não. O N, acho que foi o N. Não. Ó, a K é 2, L é 8, M 18, N 32, O 32, a P 18 e a Q 8, Sim, agora. tá? Uhum. Bom, cadê nossa apostila?
Então, é essa quantidade, Pedro, que cada camada suporta. Não significa que ela enche todas para passar para a próxima, tá? Muitas vezes aqui, ó, depois a gente tem um teorema que explica por que que não enche tudo para passar para a próxima. Mas o fato que a gente sabe é que a família um, a última camada de valência, né, a camada que vale, né, a última camada dela sempre tem só um elétron. Então, isso é uma característica dessa família. Ela vai ter muita facilidade em doar esse elétron, tá? E aí, é, Professora, oi, é, oi. como assim um... Ah, você tava falando tava lá naquela tabela, né? Uhum. Aí você falou, não sei o que, um A. Eu não sei o que que é um A. Porque eu vejo a coluna um, mas eu não via um A. Ah, tá. Eu olhei na Letra A, né? camada um a primeira, e não vi a letra A. E eu, um A o quê? Aí eu até pra não esquecer, e assim, Vou, brincando, vendo aqui. Aí eu até coloquei no seu chat. Como assim? vamos escrever junto. Cadê a minha tabela? Eu acho que eu Ah, vou ficar mandando pra mim não esquecer, porque eu sempre esqueço as minhas perguntas, né? Então, olha aqui, a tia vai colocar aqui para você ver. Não pode ser nessa tabela aqui, onde está a estátua. Vou mostrar para vocês aqui. A classificação que a gente está falando das famílias, essa aqui é A1. A gente já sabe que ela é A1. Todos esses que estão assim mais para cima é da família A. E os que estão aqui embaixo é da família B, tá? Então a de cima é 1A, aí aqui essa segunda é a 2A. Opa, essa aqui é 1A, essa aqui é a 2A. eu tô saindo do lugar que eu vou pegar o celular da minha mãe pra tirar foto, que eu ainda não consegui nem imprimir a. Esses metais aí que estão na parte mais de baixo, a gente considera eles da família B, da classificação B. Então, os que estão no alto é A. E aqui também é da família A. Então, tem a 13, aí em cima, né? Vai ter a 13A. Esse A é só para mostrar que é o que está ali em cima, entendeu? A parte de baixo é a Talvez B. Nada de muito mais, não. Tá bom? Aí vai ter a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, por último, a 18, que é a dos gases nobres. Tá bom? E aí, mas já voltou aqui. Uhum. E olha só, gente, aqui, onde a gente estava? Aqui. Voltem então na página 32, para eu falar de novo para vocês. Vai ficar bem mais claro, agora que vocês já viram ali os níveis, né, as camadas dos elétrons. Bom, os metais apresentam muita facilidade em perder o elétron presente na camada de valência, ou seja, camada de valência significa última camada. Então, por quê? Porque ele só tem um. Se ele só tem um, ele vai ter facilidade de perder esse elétron. Ok? Podem responder também aí em casa, você vai responder essa página aí. Quantos elétrons cada um desses elementos tem facilidade de perder? Então, você vai achar o cálcio, e aí você vai ver, quantos elétrons o cálcio tem na última camada de valência? Pela família, você aprendeu agora. Então, se o cálcio está na. Eu não estou olhando aqui, mas se o cálcio está na família um,
aquele 1A, ele vai ter um elétron para perder. Se ele está na família 2, ele vai ter 2 elétrons para perder. Combinado? E aí você vai olhar aí pelo símbolo cada um desses e vai descobrir em qual família que ele está primeiro. E depois você vai descobrir qual que é a quantidade de elétrons que ele vai perder, ok? Professora, mas se ele estiver na camada, na família, digamos, na 18, ele vai vender 18 elétrons? Não, aí a família. Olha, essa parte aqui que eu tinha comentado com você é o seguinte, ó, peraí. Vamos voltar lá. Ah, não, é na tabela periódica. Peraí. Estão vendo a tabela periódica aí? Sim. Bom, a família 1, ele perde um elétron, a família 2, ele perde dois. E aí ele passa dos metais de transição, a gente não tem um padrão nesses metais que estão aí na parte de baixo da tabela periódica. O padrão volta na família 13. Na família 13, que começa com boro, ele sempre tem 3 elétrons na última camada de valência. Então, olha, o boro tem 3, o alumínio tem 3, o galho tem 3, o índio tem 3, o tíbio tem 3 e esse último aí, que eu não sei o nome, tem 3. Então, todos esses têm 3. Ah, e do carbono? A família do carbono é a 14. Quantos elétrons de valência ele tem na última camada? 4. Todo mundo que está nessa família tem 4. Carbono tem 4? Tem. Silício tem 4? Tem. Germânio tem 4? Tem. Então, todos eles têm 4. Mesma coisa até chegar na família 8, na família 18, que tem quantos? 8. Ele vai ter 8 na última camada de valência, com exceção do hélio, porque o hélio só existe 2 elétrons, ele não tem. 8. Como Nem na última, tá? nem na primeira. É. Por que que é importante eu saber quantos elétrons tem na camada de valência, gente? Porque é através desse número que eu vou saber que tipo de ligação ele gosta de fazer, tá? E com quem que ele vai ter mais afinidade por fazer ligação. Um exemplo, água, H2O. Hidrogênio tem quantos elétrons na última camada de valência? Uhum. Ele não é da família 1? Sim. Muito bem. Agora vamos ver, H2O, oxigênio, quantos elétrons tem na última camada de valência? 8. Família 16, Luca. Calma, irmão. Oxigênio, Tem tem 6. 6. Muito bem. Então, gente, o oxigênio ele tem 6 e todos gostam de formar 8. Isso aí a gente vai aprender mais para frente, mas só para vocês entenderem. Se todos gostam de formar 8, o oxigênio já tem 6. Ele precisa de 2 de hidrogênio para formar o 8, tá? Por isso que Ah, a molécula da água é H2O, entendi. certo? Falei rápido essa parte porque ainda não é a hora da gente aprender isso. É só para quem está mais curioso para entender por que que eu uso isso, que para que que eu tenho que aprender, afinal de contas, Aline, camada de valência? Qual que é a importância disso na minha vida? É porque você vai começar a entender por que que são feitas moléculas daquele jeito. Por que que, O que é a ah, camada de valência? é o que a gente explicou agora, que é a última camada onde tem os elétrons. Os últimos elétrons ficam na última camada. E Ah, aí isso é a camada de valência? é chamada camada de valência. Uhum, Ah, entendi. Agora tá bom? falando camada de valência. Muito bem, gente. Por hoje é só. Vamos tentar fazer essa parte aí da atividade, que ela vai ajudar vocês a entenderem, tá? Como que é feita aí essa parte dos elétrons. Ô, mãe, Eu tenho uma pergunta rápida. Pode falar. A família 13, a camada de valência dele tem 3 elétrons? Ele tem 3. mãe, daqui a pouco Tá, talvez, certo. Essa era a minha pergunta. porque talvez a bateria acabe. E Pedro, Professor, desculpe, mas passou um pouco rápido para mim.
Como assim todos os átomos querem formar 8 elétrons? Não entendi também. Sim, então, a gente ainda vai falar das ligações químicas, mas mais um spoiler, né? Falando do final. Isso é mais conteúdo para próximas aulas. Mas é o seguinte, Pedro, existe uma regra que a gente chama de regra do octeto. A regra do octeto é todo elemento da natureza, ele quer formar 8 elétrons na última camada de valência. Por quê? Lembra quando a gente estava estudando os gases nobres? Os gases nobres, eles são estáveis. E todos os outros elementos da natureza querem ser estáveis também. Tudo na natureza tem a tendência a ficar estável. Para os outros elementos ficarem estáveis, eles têm que formar 8 elétrons na última camada de valência. Então, o que que acontece? O flúor, o cloro, tem 7. Ele precisa de quantos para formar 8? Um, Um. Isso mesmo. E quem que tem um que pode doar para ele? O Hidrogênio. sua família. Hidrogênio Isso. não, esquece. Hidrogênio, ele tem um. O lítio tem um. O sódio tem um. Então, essa vai ser uma ligação muito comum da família 1 com a família 7, tá? Vou colocar. Porque eles vão. O que está perdendo, você vai ver que na última camada dele ele vai ficar com 8, ele vai ficar estável. E o que está ganhando vai ganhar um elétron e vai ficar estável também. É mais ou menos nesse caminho, tá bom? É a regra do octeto que a gente chama. Mas isso é um conteúdo que nós vamos aprender mais para frente, mais assim, né, sistematicamente, mas aí você já vai estar sabendo. Certo, gente? Vamos então finalizar nossa aula. Mais alguma dúvida? Muito bem. Gostaria de ver, então, Lucas, você pode fazer uma oração para a gente? Posso. Beleza. Querido Pode. Deus, muito obrigada pelo dia. Obrigado, Senhor, por mais uma aula que pudemos aprender sobre a tua criação. E nos ajude a sempre aprender mais sobre a criação e sempre lembrando que tu a fizeste. É isso que nos peço e agradeço por Jesus. Amém. 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 Gente, obrigada. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau,